Tá na hora do terror. Já se inscreva e deixe seu like para não perder nenhuma história. A primeira vez que vi o fluido, escorrendo do canto do olho de Fábio como uma lágrima de piche, eu ainda acreditei em explicações racionais. Eu sou um homem da ciência, formado pela USP, chefe do Departamento de Doenças Infecciosas de um dos maiores hospitais de São Paulo. Meu nome é Vicente. O inexplicável era um desafio, não uma assombração. Mas essa coisa que trouxeram para minha ala de isolamento naquela noite chuvosa, era a antítese de toda a razão que eu cultivei uma vida inteira. O cheiro que vinha dele não era de doença, era de terra revolvida de um lugar muito profundo, de pedra molhada e algo metálico, como cobre velho, um odor que se impregnava na roupa, no cabelo, na mente. Fábio havia sido um geólogo, um homem robusto de Belo Horizonte, contratado por uma mineradora para uma perfuração profunda no interior da Bahia. O relatório de campo que veio com ele era um amontoado de frases desconexas e rabiscos que mais pareciam inscrições cuneiformes. A última entrada era legível, mas insana, descrevendo a descoberta de uma caverna selada, não por rocha, mas por uma membrana orgânica e pulsante, que ao ser rompida, libertou uma névoa negra e densa. Fábio foi o único que se aproximou o suficiente para inalá-la. Os outros membros da equipe, de acordo com os relatos confusos dos socorristas, haviam fugido, mas nenhum outro corpo foi encontrado, apenas equipamentos abandonados e marcas de arrasto na terra vermelha do cerrado. Agora, ele estava acorrentado à cama de metal. Não por protocolo, mas por necessidade. Sua pele tinha uma palidez de peixe de águas profundas, translúcida demais, revelando veias que não carregavam sangue vermelho, mas algo escuro e espesso. Seus olhos eram duas esferas de obsidiana, sem branco, sem íris, apenas um negro profundo e refletivo que doía olhar. Ele não dormia. Ele apenas ficava ali, imóvel, a não ser pelos espasmos ocasionais que percorriam seu corpo como descargas elétricas de baixa voltagem. Às vezes, seu torso se arqueava lentamente, as costelas parecendo tentar romper a pele sob a camisola do hospital, num movimento que lembrava mais a respiração de um inseto gigante do que a de um homem. A enfermeira Jéssica, corajosa demais para o próprio bem, foi a primeira a notar a secreção. Chamou-me para mostrar aquele líquido negro que coagulava rapidamente ao sair de seu olho, formando uma crosta quebradiça e brilhante. Ordenei que todos usassem equipamento de proteção nível 4, um protocolo reservado para os patógenos mais letais do planeta. O ar dentro do cubículo parecia ter sido sugado, substituído por uma quietude pesada e antiga. O único som era o zumbido abafado do sistema de ventilação e, ocasionalmente, o tilintar metálico das correntes quando Fábio se mexia. Foi naquela primeira noite que os sussurros começaram. Não era uma língua que eu reconhecesse, não era português, nem inglês, nem espanhol. Era uma cascata de consoantes guturais e sibilantes impossíveis, uma torrente de sons que não pertenciam a nenhuma garganta humana. E vinha de Fábio. Sua boca não se movia, mas o som saía dele, preenchendo o vácuo da sala, ecoando nas paredes brancas e estéreis. Era a voz do fundo do mar, da terra mais profunda, da escuridão antes da primeira estrela. E eu, com todo o meu doutorado, senti um calafrio primitivo percorrer minha espinha, um medo de criança diante do escuro. Gravações desses sussurros, quando analisadas por um linguista que depois pediu demissão sem dar explicações, revelaram padrões complexos, uma sintaxe alienígena, e palavras que ecoavam dialetos sumérios e proto-indo-europeus de uma forma que deveria ser impossível. Os dias se fundiram em uma sucessão de horrores clínicos. Testes eram inúteis. Qualquer amostra de sangue ou do fluido negro se desintegrava, ou melhor, se adormecia, perdendo toda a propriedade biológica recognosível assim que era exposta à luz forte dos microscópios. A luz solar, descobrimos por acidente, era uma agonia para ele. Quando um feixe de sol matinal invadiu a sala por uma fresta na persiana, Fábio gritou. Não um grito humano, mas um som agudo e estridente,
como o de um morcego encurralado. Sua pele começou a fumegar levemente, liberando um vapor âmbar e fétido. Ele se debateu contra as correntes com uma força desumana, e pela primeira vez, vi seus olhos negros expressarem algo, puro terror. A partir daquele momento, mantínhamos a unidade em uma penumbra permanente, iluminada apenas por luzes UV estéreis que pareciam acalmar, ou pelo menos não irritar, a sua condição. Mas o pior veio quando sua esposa, Luciana, veio visitá-lo. Ignorei os protocolos, movido por uma piedade tola. Ela insistiu, dizendo que seu amor poderia alcançá-lo onde a medicina havia falhado. Eu a observei pela câmera de segurança, parada do lado de fora do vidro à prova de som. Ela colocou a mão no vidro, suas lágrimas limpando um caminho na superfície embaçada. Fábio, que jazia inerte, virou a cabeça lentamente. Os sussurros pararam. Pela primeira vez, ele parecia focado, presente. Então, ele se levantou. As correntes de aço tensionaram, e um gemido metálico encheu a sala. Ele se aproximou do vidro, não com a fúria de um monstro, mas com uma lentidão quase solene. Ele ergueu a mão, espalmando-a contra o vidro, correspondendo ao contorno da mão de Luciana. Por um momento, foi quase belo. E então, ele começou a chorar. Não de tristeza, mas daquele fluido primordial. Lágrimas negras, espessas, escorriam de seus olhos e nariz, escorrendo pelo vidro como teias de aranha pegajosas. Ele abriu a boca e vomitou uma quantidade impossível daquele breu, que jorrou e se espalhou contra a barreira transparente. Ele não estava tentando machucá-la. Estava tentando tocar nela. Compartilhar. A expressão em seu rosto não era de raiva, mas de um amor distorcido e aterrorizante, um desejo primordial de não estar sozinho naquela escuridão. Luciana gritou, e eu entrei em pânico, ordenando que a retirassem dali. A imagem daquele homem, meu paciente, oferecendo seu contágio como um presente nupcial, nunca me deixará. 2 dias depois, Luciana foi admitida no pronto-socorro com febre alta e uma tosse que ejectava um catarro escuro e granulado. Ela foi colocada em isolamento, mas o estrago estava feito. O compartilhamento tinha sido bem sucedido. O hospital tornou-se um campo de batalha silencioso. A ala de isolamento foi selada, mas não a tempo. Um funcionário da limpeza, um homem chamado Elias que tinha uma filha pequena em casa, removeu seu equipamento de proteção cedo demais, fatigado por um plantão de 16 horas. Ele foi encontrado na manhã seguinte no armário de produtos, encolhido no canto mais escuro, cantarolando baixinho a mesma melodia gutural que agora ecoava da sala de Fábio. Sua pele já apresentava a palidez nacarada. A histeria começou a surgir entre a equipe. Ordens conflitantes vinham da diretoria, alguns exigindo um lockdown total, outros, a evacuação. O medo era um vírus tão contagioso quanto aquele fluido negro. E eu, Vicente, o médico racional, comecei a notar mudanças em mim mesmo. O cansaço que sentia não era normal. Era uma fadiga óssea, uma lentidão mental que tornava cada pensamento um esforço. Sonhava com lugares escuros e frios, com a pressão esmagadora da rocha sobre minha cabeça, e acordava com o gosto de terra e metal na boca. Verificava meus olhos no espelho do meu escritivo, procurando ansiosamente por qualquer sinal de negro, qualquer brilho anormal. O simples ato de olhar para uma janela ensolarada me enchia de uma apreensão irracional, um mal-estar físico que me fazia recuar para as sombras. A semente do pavor já estava plantada em mim, e eu sentia suas raízes crescendo, alimentadas pela exposição constante àquela realidade distorcida. Agora, enquanto escrevo este relato à fraca luz de uma lâmpada de emergência, o sistema elétrico principal do hospital está falhando, talvez sabotado por aqueles que já não conseguem suportar a escuridão que nós nos tornamos. Ouço os sons mudando. Os sussurros cessaram. Agora é um canto, uma melodia baixa e monótona, em uma escala que dói nos meus ossos. É uma música de espera. E eu sei,
com uma certeza que vai além do médico que um dia fui, que ele não está cantando para si mesmo. Ele está cantando para mim. Ele sabe que estou aqui, do outro lado da porta. Ele sente a solidão que precede a conversão. E a parte mais aterrorizante, a parte que eu jamais confessaria a outro ser humano, é que uma fração de mim, uma parte profunda e adormecida que herdei de um ancestral que temia a escuridão, acha aquela música horrivelmente familiar, quase reconfortante. É o som de voltar para casa, para um lar que existia bilhões de anos antes do primeiro homem, um lar de escuridão silenciosa e pressão infinita. E se você está ouvindo isso, seja quem for, onde for, saiba que isto não é uma história. É um aviso. Eles pensam que a escuridão é a ausência de algo. Eles estão errados. A escuridão é viva. Ela respira, ela espera, e ela tem uma voz que sussurra que você nunca está sozinho. Cuidado com os cantos escuros do seu mundo, os lugares úmidos e esquecidos. Cuidado com aqueles que você ama, porque quando eles vierem até você com um novo brilho nos olhos e um segredo antigo na língua, pode ser tarde demais. A entrega não vem com um rugido, mas com um sussurro amoroso. E é esse o verdadeiro horror. O amor que eles sentem por você é a isca, a ferramenta que o vírus usa para se replicar, e ele não falhará, porque ele conhece o seu coração melhor que você mesmo. O canto parou. O silêncio que se segue é 10 vezes pior. Posso ouvir o meu próprio coração batendo em pânico, um tambor primitivo e frágil contra o vasto e antigo silêncio que ele emanou. A maçaneta da minha porta, uma maçaneta de aço inoxidável que eu mesmo desinfetei repetidas vezes, começou a escurecer. Um fluido negro e familiar escorre por baixo dela, serpenteando em minha direção, lento e deliberado. Não há como trancar a escuridão. Não há como isolar o primordial. Ele apenas compartilha. Ele apenas convida. E a porta, agora, começa a se mover. Não é um movimento violento, é suave, quase convidativo. E eu, Dr. Vicente, com todos os meus diplomas e a minha racionalidade, não me levanto para fugir. Fico sentado, olhando para aquele breu escorrer pelo chão, e percebo que a minha mão, por vontade própria ou não, está se erguendo, pronta para espalmar contra a porta, para corresponder ao toque que vem do outro lado. O canto recomeça, mas agora vem de dentro de mim, uma vibração profunda nas minhas cordas vocais, uma língua morta que de repente me parece tão natural, tão fácil de falar. É a única coisa que faz sentido agora. É hora de compartilhar. É hora de não estar mais sozinho. Aos 18 anos, não ganhei um carro ou uma festa, ganhei um hóspede. Um inquilino permanente que já morava em meu sangue muito antes de eu nascer. Meu nome é Gabriel, e esta não é a história de como lutei contra um demônio, mas de como aprendi a abraçá-lo, porque algumas heranças são como tumores, estão entranhadas tão fundo que remover uma significa matar o hospedeiro. A cerimônia de transição aconteceu na mansão da família em Gramado, uma construção centenária de madeira escura que sempre cheirou a chuva mofada e flores mortas, mesmo sob o sol mais intenso. Meus parentes, todos eles, estavam lá. Tios, tias, primos distantes, todos com a mesma prosperidade nos olhos, uma riqueza que não vinha do trabalho, mas de um acordo silencioso. Ninguém sorria. Era um funeral, mas eu era o caixão que ainda andava. Meu pai, um homem chamado Samuel, cujos olhos sempre pareciam olhar para algo muito distante, colocou a mão no meu ombro. Seu toque era gelado, sempre foi, como se o calor tivesse sido sugado dele décadas atrás. Ele não precisou dizer nada. Eu sabia. Era minha vez de carregar o fardo, a chave que destrancava a fortuna da família, o sacrifício necessário. O demônio não tem um nome que eu possa pronunciar. Ele não veio em uma explosão de fogo ou fumaça. Ele simplesmente se acomodou. Foi como sentir uma segunda consciência despertando dentro do meu crânio,
uma presença pesada e antiga que se enrolou em torno dos meus pensamentos como uma serpente. Os primeiros dias foram os piores. Acordava no meio da noite com o gosto de cinzas e cobre na boca, minha própria voz soando estranha nos meus ouvidos. Ele não falava com palavras, mas com impulsos, imagens, emoções cruas. Um desprezo profundo e absoluto por tudo que eu era, por tudo que era humano. Ele via a minha fome, a minha sede, o meu medo, com o nojo de um aristocrata observando um mendigo se arrastar na lama. A prosperidade da família, é claro, floresceu. Investimentos que davam certo da noite para o dia, oportunidades que surgiam como frutos maduros, doenças que misteriosamente poupavam meus parentes. Enviaram-me para uma confortável casa em Curitiba, com uma generosa mesada que eu nunca pedi. Dinheiro era a única linguagem que eles entendiam, o pagamento pelo meu cativeiro. Mas o dinheiro não comprava o sono. Não comprava um único momento de solidão. A entidade dentro de mim observava o mundo através dos meus olhos com um tédio venenoso. Um pôr do sol, que antes me trazia paz, era para ele apenas a poeira do espectro de luz se dissipando. A música que eu amava era apenas uma sequência aleatória de vibrações sonoras irritantes. Ele desprezava a beleza, desprezava a arte, desprezava o amor. E o pior de tudo, ele desprezava minha própria existência, o fato de estar preso a uma criatura tão efêmera, frágil e sentimental. Minha mente era sua cela, e ele era um prisioneiro furioso, chutando as barras da minha consciência todos os segundos de todos os dias. Lembro-me de olhar para o reflexo no espelho, meses após a transição. Meus olhos eram os mesmos, mas a pessoa por trás deles estava irreconhecível. Havia uma sombra ali, uma profundidade que não pertencia a um jovem de 18 anos. Às vezes, por um breve instante, eu sentia um lampejo do que ele era, um fragmento de memória que não era minha, a lembrança de um vazio cósmico e gelado, de uma existência antes do tempo. Era uma solidão tão vasta que fazia a mim parecer um brinquedo de criança. E nesses momentos, um sentimento horrível brotava em mim. Não era medo, era pena. Pela criatura presa dentro de mim, condenada a experimentar a vida através dos meus sentidos limitados. A tortura psicológica não vinha de possessões violentas ou de vozes ordenando que eu cometesse atrocidades. Era muito mais insidioso. Era o silêncio desdenhoso quando eu sentia alegria. Era o eco de desprezo quando eu chorava. Era a constante lembrança de que cada respiro meu era um empréstimo, cada batida do meu coração um tambor marcando o tempo da minha sentença. Ele não queria me machucar, ele simplesmente não suportava que eu existisse. E então, algo começou a mudar. Aos poucos, quase imperceptivelmente, a linha que separava Gabriel do hóspede começou a borrar. Não porque eu estivesse lutando, mas porque eu estava cansado. Cansado de resistir ao desprezo, cansado de tentar encontrar beleza em um mundo que, através dos seus olhos, era insipidamente monótono. Comecei a concordar com ele. Um filme ruim realmente era patético. Uma conversa trivial realmente era um desperdício de ar. A raiva que eu sentia da minha família, que me venderam para isso, era um sentimento que ele compreendia perfeitamente, pois era a mesma raiva que ele sentia do universo por estar preso dentro de mim. E você, que está ouvindo isso na segurança do seu mundo, talvez julgue minha falta de luta. Talvez pense que eu deveria ter procurado um exorcista, ter lutado até o fim. Mas você não sabe o que é ter uma outra vontade dormindo no seu sangue. É fácil ser corajoso quando o monstro está debaixo da cama, não quando ele é o sangue que corre nas suas veias. A verdade mais aterrorizante não é a existência do mal, é a facilidade com que nos acostumamos a ele. O clímax chegou em um domingo comum. Eu estava em casa, olhando pela janela a chuva cair sobre Curitiba, e senti não o desprezo habitual, mas uma resignação profunda, uma fadiga cósmica que era dele, mas que também era minha. Pela primeira vez, não havia duas entidades, havia apenas um sentimento, uma consciência fundida. Eu aceitei.
Não com um grito, mas com um suspiro. Aceitei que aquele era o meu lugar, a minha função. Ser a âncora, a prisão, o sacrifício. Agora, eu e ele somos isto. Caminhamos pelo mundo como uma única coisa. A prosperidade da família continua, e eu recebo meus cheques mensais. Às vezes, encontro um primo em uma festa, ele me agradece pelo novo negócio de sucesso, seus olhos brilhando com ambição, completamente cego para a prisão em que eu me tornei. E eu apenas aceno com a cabeça. Não há mais tortura, não há mais luta. Há apenas uma existência compartilhada, um silêncio concordado. Ele ainda despreza a existência, e eu, herdeiro da minha herança de sangue, aprendi a desprezar também. A única diferença é que agora, o desprezo pegou a mim mesmo. E esse, no final das contas, sempre foi o preço final do pacto. Não a sua alma, mas o seu amor por ela. O primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado foi o cheiro de terra molhada e ossos velhos que veio dela quando passou por mim no corredor. Um cheiro que ninguém mais parecia notar. Meu nome é Daniel, e até 3 dias atrás, eu tinha uma vida, uma esposa chamada Sofia, um filho de 5 anos chamado Pedro, e uma casa em Belo Horizonte que cheirava café fresco e pão de queijo. Agora, estou trancado no porão, ouvindo os passos da coisa que se parece comigo vivendo a minha vida, e o pior de tudo é que ela é melhor do que eu jamais fui. Tudo começou com uma tempestade que cortou a energia. A escuridão que caiu sobre a cidade era espessa, absoluta, como se o mundo tivesse sido engolido por um pedaço de veludo negro. Foi durante aqueles minutos de caos, com Pedro chorando e Sofia acendendo velas, que eu desci ao porão para buscar o velho gerador. A porta fechou-se atrás de mim com um baque surdo, e quando tentei abri-la, descobri que estava trancada por fora. Gritei, bati com os punhos na madeira sólida, mas o som da tempestade lá fora deve ter abafado meus apelos. Até que ouvi a minha própria voz, do outro lado da porta, dizendo a Sofia que eu estava bem, que tinha encontrado uma lanterna e iria esperar a tempestade passar no porão. A voz era minha, o tom era o meu, mas as palavras eram de uma frieza calculista que me fez gelar por dentro. Desde então, vivo na escuridão deste porão, alimentado por uma raiva impotente e um medo que corrói meus ossos. A coisa lá em cima é perfeita. Através de uma pequena fresta no assoalho, consigo observar a minha sala de estar. Ela senta no meu lugar à mesa, bebe do meu café da manhã, beija minha esposa na testa. Ela lembra Pedro de amarrar os sapatos exatamente como eu fazia, com aquele nó especial que minha avó me ensinou. Ela até mesmo cantarola a mesma música desafinada que eu cantava no chuveiro. Mas há pequenas falhas, detalhes que só eu perceberia, porque sou eu. Ela não coloca açúcar no café, eu sempre coloco 2 colheres. Ela chama Sofia de amor com uma frequência que eu nunca usei, como se estivesse se lembrando de um script. E às vezes, quando pensa que ninguém está olhando, seu rosto relaxa numa expressão que não é humana, uma máscara vazia de qualquer emoção, como uma boneca de porcelana deixada ao sol por demasiado tempo. Ontem, consegui arrancar uma tábua solta perto da fundação. A abertura é mínima, mas me permite ouvir cada palavra. Foi assim que ouvi a coisa, com a minha voz, contar a Sofia que eu estava agindo de forma estranha ultimamente, que talvez estivesse sob muito estresse no trabalho, que ela deveria ignorar se eu me isolasse ou dissesse coisas sem sentido. Estava plantando a semente da dúvida, preparando o terreno para quando eu finalmente conseguisse escapar e gritar a minha verdade. Ninguém acreditaria no homem instável, no marido com problemas mentais. A perfeição daquela criatura é a sua arma mais afiada, e a minha existência é a única prova do seu crime, trancada na escuridão. E você, que está aí ouvindo a minha voz, talvez pense que é só uma história, um conto para arrepiar a espinha numa noite chuvosa. Mas eu sinto o cheiro dela mesmo daqui de baixo, um odor doce e podre de flores deixadas num vaso por demasiado tempo. Sinto a friagem do cimento sob os meus dedos, a sede que raspa a minha garganta.
Isto é real. Tão real quanto o som dos passos dela agora, descendo as escadas. Ela vem aqui todos os dias à mesma hora, fica parada do outro lado da porta, e só fica em silêncio. Às vezes, solta uma risada baixa, suave, a minha risada, que agora soa como a coisa mais horrível do mundo. Ela sabe que eu estou aqui. Ela quer que eu saiba que ela sabe. É parte da diversão. Agora, a maçaneta está a mover-se. A porta vai abrir. E eu não sei o que ela vai fazer desta vez. Na última vez, mostrou-me fotografias no seu telefone, fotos de um piquenique em que todos sorriam, a minha família feliz com a sua substituta. Ela sorria na foto, com os meus dentes. A luz entra no porão, e eu encolho-me no canto, como sempre faço. A silhueta familiar bloqueia a claridade. Ela não diz nada por um longo momento, apenas me observa com os meus próprios olhos. Então, estende a mão, não para me agredir, mas para me oferecer um copo de água. O gesto é de uma crueldade infinita. E eu, com a sede queimar minha garganta, não sei se devo aceitar. Esta é a minha tortura. Forçado a depender do meu carrasco para minha própria sobrevivência, para testemunhar a meticulosa destruição de tudo que eu sou, e saber que, lá em cima, a minha família ama a versão melhorada de mim. A coisa sorri, um reflexo perfeito do meu sorriso, mas os olhos estão vazios, como poços sem fundo. Ela pousa o copo no chão e vira-se para subir, deixando a porta entreaberta. É um convite, uma isca. Se eu tentar fugir, ela estará lá, e será ela quem gritará por ajuda, e serei eu, o homem sujo e louco do porão, quem será afastado pela polícia. A porta está aberta, mas eu não estou mais preso apenas por madeira e ferro. Estou preso pela perfeição do meu duplo, pela lealdade da minha família a uma ilusão, e pelo medo de que, mesmo que eu escape, nunca mais serei capaz de provar quem eu sou. A porta está aberta, mas a minha cela agora é muito, muito maior. E o mais aterrorizador de tudo é que uma parte de mim, uma parte pequena e quebrada, já não quer sair. Já se habituou à escuridão. Já quase não se lembra do sabor do café com 2 colheres de açúcar.